Bem-vindo aos Ex-Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo de 20 minutos sobre um grupo de escrita, pois deveria estar escrevendo, mas eu não tenho grupo. Bom, vocês querem saber qual que é o maior benefício de um grupo de escrita? É simplesmente ter que roubar as ideias. Porque essa ideia mesmo era minha, eu que ia falar isso. Seu ladrão. Bom, eu não sou o primeiro, mas eu vou roubar o lugar. Eu sou o Ângelo Neto. Eu sou o André Martini. Eu sou a Camila Fogazzi. Eu sou o Matheus Braga. Eu sou o Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre grupos de escrita. Como nós falamos no podcast passado, uma das coisas que nos motiva é fazer um grupo de escrita. Então vamos falar um pouco sobre como um grupo de escrita mudou a nossa rotina e nos motiva a produzir toda semana. Então, André, como o grupo fez a diferença para você? Na verdade, o grupo, ele, sem dúvida nenhuma, ele tem um grande benefício quando as pessoas têm um objetivo em comum, né? Além disso, a gente tem que ter o grupo conciso e pequeno para que ele seja gerenciável e as pessoas poderem apoiar uns aos outros. Como tu perguntou, como é que o grupo fez diferença para mim? Eu não tinha uma rotina de escrita muito grande, assim, muito concisa antes, e o grupo me ajudou a criar essa rotina. Inclusive, a gente já falou sobre rotina de escrita, né? Mas, além de ajudar nessa questão da rotina, me ajudou também a ter com quem compartilhar as coisas para verificar se tecnicamente eu estava seguindo num caminho correto ou se eu estava viajando demais nas ideias e ia seguir um caminho que não conseguiria trabalhar bem as ideias e entregar um produto no final bom, né? Um livro bom, uma história boa, um conto bom, enfim. Então, é isso que eu tenho para trazer, né? Você, Rafa, quer trazer um pouquinho da experiência que você teve com grupos de escrita? Olha, para mim, o grupo de escrita, eu diria que foi praticamente um salvador, um divisor de águas. Eu antes do grupo de escrita e eu depois do grupo de escrita. Esse grupo não apenas me ajuda na questão de técnicas, a própria motivação diária, até mesmo a questão de ter um local onde eu consigo criar um laço tanto afetivo quanto profissional, fez toda a diferença, e principalmente o quanto honesto e sincero esse grupo que a gente criou, porque você pode testar e eles vão ser honestos ao falar que tá bom, se não tá, segue para aquilo, segue para lá. Então acho que a minha produtividade, a minha autoconfiança e até mesmo a nível de networking fez uma grande diferença nas minhas produções. Como eu falei antes, a questão da sinergia e como tu falou, a questão de falar, sendo sincero, né? Não adianta nada a gente ter um grupo que simplesmente vai passar a mão na tua cabeça e dizer, não, isso aqui tá muito bom, beleza, segue adiante e tal, e não vai te dar a paulada na hora que for necessário te dar a paulada. Quando o teu texto tiver com alguma falha, realmente é necessário que o grupo venha, se coloque à frente e te diga, olha, realmente isso aqui tá ruim. Porque é necessário que o grupo se coloque à disposição tanto para as partes boas, para te dizer, olha, essa parte está boa, continua assim, quanto para te dizer, essa parte está ruim e tu tem que melhorar isso aqui. Obviamente que sob a orientação de técnicas e tudo mais que o grupo possa te trazer. E mais uma coisa que é bastante relevante e importante que a gente tem dentro do nosso grupo aqui, todos nós estudamos a questão da escrita e todos nós buscamos material, buscamos cursos e estamos sempre atrás de novos conhecimentos para que a gente possa sempre estar agregando mais e mais e mais uns para os outros dentro do conhecimento da escrita, né? Toca aí, Matheus. Não, eu queria dizer só que, assim, esse assunto a gente está comentando como que o grupo de escrita foi bom pra gente, né, e as coisas positivas que eles trouxeram pra gente, que ele trouxe pra gente,
Mas eu acho que seria até legal, às vezes, a gente dar dicas também de como tocar um grupo de escrita para as pessoas, né? Tipo, o que seria legal as pessoas colocarem. Acho que o Ângelo vai dar uma palavra um pouco sobre isso. Diga lá, Ângelo. Bom, conforme o pessoal falou, né, os benefícios de um grupo são inegáveis, né? Nós, como seres humanos, somos seres sociais. Então, a gente sempre funciona melhor em grupo. Só que tem algumas ressalvas, né? Nem todo mundo conseguiria se dar bem num grupo sem prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, se você tomar uma crítica muito dura e isso acabar te desmotivando, um grupo pode ser ruim para você. Entendeu? Se você chegar lá, porque as pessoas do grupo, diferentemente do leitor beta, que está lá para avaliar se ele gostou ou não, as pessoas do grupo funcionam como leitores alfa. Eles simplesmente eles fazem um escrutínio do que você está fazendo. Não somente ali a parte de falar se está legal ou não, eles tentam trazer técnicas e tentam pegar tudo que ficou remotamente estranho, a gente costuma apontar um para o outro. Só que aí agora, vocês devem estar pensando, legal, eu quero um grupo, mas como é que eu faço? E eu vou trazer algumas dicas aqui de como você se comportar, né, num grupo de escrita para evitar que o grupo acabe sendo uma coisa negativa ao invés de uma coisa positiva. Então, no grupo de escrita, você tem duas posições, basicamente. Você ou é o avaliador ou é o avaliado, né? Você tem essas duas opções. Ou você está avaliando o texto de alguém, ou alguém está avaliando o seu. E aí eu queria dar umas dicas, a dica de como se comportar nas duas posições. Então, vamos lá. Primeiramente, se você é o avaliado, você tem que entender uma coisa, que crítica você não se defende. Crítica você simplesmente ouve e acata. Você não pode tentar se defender, porque se a pessoa virar e falar assim, eu não gostei da parte X, e você virar e falar, como não? Isso aqui tá sensacional, você que não entende. A próxima vez que a pessoa que tiver te apontar algum erro, ela não vai apontar. Ela vai cair naquele comportamento padrão que a sua mãe e a sua avó têm, que é tipo, nossa, tá muito legal, viu? Nossa, tá muito... vai fundo, tá muito... Eu acho que você pode até discordar da opinião da pessoa, mas não precisa te falar na hora, né? Guarda aquilo pra você e depois você reflete, sabe o que a pessoa falou e tal. Exatamente, você não precisa acatar tudo que as pessoas falam, até porque, assim, a pessoa pode falar, eu não entendi tal coisa, mas nem sempre quer dizer que você não conseguiu passar aquela coisa, quer dizer que talvez na hora que ela estivesse lendo, passou o cachorro, passou o carro do ovo, aconteceu alguma coisa e a pessoa se distraiu e não pegou aquilo. Por isso que é um grupo de escrita, não uma dupla, né? Geralmente as pessoas têm bastante gente, tem mais gente no grupo, e se isso acabar sendo um consenso, isso reforça mais ainda a sua obrigação de entender, ouvir a crítica e não se defender. Tem um outro aspecto, que é quando você é o avaliador. Porque o que acontece? Você pode também se complicar como avaliador. Você pode acabar querendo tornar o texto da pessoa um texto seu, ao invés de você só achar os defeitos. Por exemplo, se você chega e a pessoa fala, eu quero um livro de vampiro, e tá fazendo um vampiro, aí o cara fala, mas e se esse seu vampiro, ele ficasse mais forte com alho ao invés de morrer com alho? Aí a pessoa fala, putz, vou tentar colocar o alho aqui. Ou então fala, tem um vampiro, por que não criar um inimigo do vampiro e fazer um lobisomem? Vou colocar um lobisomem aqui. Por que você não faz um vampiro contra lobisomem no futuro? Aí o cara fala, entendeu? Então você acaba querendo transformar o texto da outra pessoa no seu. Isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito negativa. Você tem que avaliar do ponto de vista técnico, de assim, o que esse cara tá querendo dizer com essa cena? Ele tá querendo passar o quê? Às vezes, se você não souber, tudo bem, lê o texto e você pergunta pra pessoa. Você chega pra pessoa e pergunta, o que você queria dizer nisso aqui? Você conseguiu, não conseguiu? Essa parte ficou confusa, ficou legal? Enfim. Como avaliador, você não pode tentar tornar a história do outro sua. Mas você também não pode ser condescendente. Você não pode falar, tá tudo muito bom e vamos embora. Você precisa avaliar sinceramente, de acordo com o que você realmente acha, tentar propor uma saída, né? Mas não transformar a ideia do outro numa ideia sua. Não falar assim, eu faria diferente, eu faria daquele jeito. Você pode sugestionar, mas você não pode tentar tornar a ideia do outro sua. Então, basicamente, é o que eu queria trazer sobre dicas de como fazer esse grupo de escrita funcionar, né? Porque, assim, você quer um grupo de escrita, às vezes você junta os seus amigos e pode ser uma experiência muito frustrante. Se você não souber lidar com a crítica ou você quiser dominar
a história das outras pessoas, porque você, sei lá, é uma pessoa muito criativa e você acha que o seu jeito sempre é melhor. Então você pode tornar a experiência positiva de um grupo de escrita numa experiência negativa. Sim, eu separei 3 itens que eu encontrei no grupo de escrita e que eu acho que nós temos que encontrar em todos os grupos de escritas. Eu acho que se não tiver essas coisas assim, a gente tem que reavaliar, olhar direitinho, ver se aquele lugar ali está nos favorecendo. E se a gente está favorecendo os outros também, que é a motivação, em primeiro lugar. Eu acho que você estando ali com o grupo, você tem uma motivação para escrever, porque você tem alguém que vai ler e vai te dar um retorno. A gente tem exemplos aqui, né? Eu mesmo tenho exemplo de um dia que eu estava super desanimada, assim, nossa, não conseguia escrever, não estava conseguindo ir para frente. Aí o Rafa postou um texto e eu falei, caramba, olha esse texto, velho. E depois que eu acabei de ler o texto dele, eu sentei e fui escrever também. E isso aconteceu várias vezes, foi só um exemplo que está fresco na mente, assim. O apoio, e ali também uma troca de conhecimento, vou colocar esses dois juntos aqui, né? Porque no grupo a gente se completa, né? O próprio Ângelo falou, a gente não é uma dupla, né? Ou não é uma pessoa só, apenas um leitor. A gente é um grupo, então cada um aqui tem algo que destaca, algo que sabe mais, e a gente acaba fazendo essa troca muito interessante. E eu acho que a nossa dinâmica aqui funciona de uma forma assim fantástica, a gente se completa. E a outra, que já foi até falado, mas é a análise genuína, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, que a gente tem que ter uma certa intimidade com as pessoas, tanto técnica e quanto até mesmo no sentido pessoal, para a gente falar de forma genuína mesmo, né? Então, assim, é claro que a gente tem que ter um jeito de falar as coisas, um certo tato na hora de colocar em palavras, mas tem que ser genuíno. Então, tem que ser pessoas com que a gente tem intimidade de falar, olha, isso aqui que você escreveu, eu não entendi o que você quis passar. Ou então, olha, eu não consegui ler, estava difícil para ler. Ou então, mesmo que seja uma crítica positiva, mas sem simplesmente inflar o ego da pessoa, sabe? Nossa, estava muito bom, você foi perfeito, não sei o quê. Nossa, você vai ser o próximo best-seller. Não, então a gente tem que ter esse tato de todas as formas, tanto para poder falar uma coisa que talvez seja negativa, quanto for uma coisa positiva também, para a gente não simplesmente inflar o ego. Rafa? E você pode estar se perguntando, você que está nos ouvindo, tá, mas se por acaso eu não tiver nenhum dentro dos meus colegas, nenhum que seja meu público-alvo, ou por acaso alguém que esteja escrevendo desse grupo que não seja o meu estilo, como que eu posso avaliar sem ser tendencioso? Então eu acho que quando você for avaliar o texto da pessoa, se por acaso for um matemático que você gosta, ou um perfil de leitura que você tenha, tente ao máximo ser menos imparcial. E da mesma forma, caso seja um texto que não seja o seu estilo de leitura, ou alguma coisa do gênero, tentar ao máximo focar na técnica e no intuito que a pessoa quis passar. Então, puxa, eu não sou fã de um triângulo amoroso e o meu colega de escrita fez um triângulo amoroso. Como eu vou avaliar isso? Avalie a nível de técnica. Teve um bom diálogo, o casal teve uma sinergia. Tente ao máximo trabalhar em cima disso, porque isso pode causar algum certo obstáculo na hora que você for ler. Então saiba que da mesma forma que você pode ter isso, seus colegas também podem ter. Então, quando você for avaliar um texto, seja o máximo possível pontual nas suas observações, tentando ao máximo uma profissionalidade, não digo profissionalidade de um avaliador profissional, mas ver com uma visão de escritor, não com uma visão necessariamente de leitor, porque leitores terão pessoas para ler. Você vai ser aquele que vai avaliar se a história teve o seu objetivo cumprido ou não. Dentro dessa questão de dicas, né, o que você pode fazer dentro do grupo de escrita também, uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que faltou discutir, é que a gente não pode ficar preocupado em spoiler, né? Eu sou um cara que detesta spoiler, mas a gente, dentro do grupo de escrita, a gente tem que deixar muito claro para todo mundo o que você quer passar na sua história, né? Você vai apresentar um conto para a pessoa, é legal que ela já saiba o que vai acontecer, quais são os rumos que a história pode tomar, para justamente, enquanto ela estiver lendo esse texto, ela ter capacidade de avaliar se está coerente, né? Porque a coerência é um negócio muito importante. O que acontece se você ler um texto que teve alguma falha, o cara que leu aquele texto a primeira vez, ele pode não pegar porque ele não sabia da história e tal, mas o leitor, dentro do grupo, né, de escrita que a gente está
comentando, ele acaba já sabendo sobre a sua história, ele vai ter capacidade de julgar se teve algum buraco ali na sua história ou não. Então, acho que é sempre importante você explicar antes para as pessoas o que está acontecendo na sua história, né, o que você pretende contar, qual é a emoção que você pretende passar, para ver se essas coisas vão pegar de fato quem está lendo ali no seu grupo de escrita. Isso tem 2 benefícios, que é basicamente você conseguir passar o que você quer, com pessoas avaliando se você conseguiu realmente passar o que você quer. E também tem o benefício de você falar disso, você conseguir expor a ideia que você quer fazer, a cena que você quer fazer, o diálogo que você quer fazer, você colocar em palavras isso para outras pessoas, você já organiza mentalmente o que você precisa fazer. Isso também ajuda a evitar o bloqueio criativo, que também vai ser pauta de episódio aqui dos criativos. Bom, a gente está chegando ao final do nosso capítulo aqui. Bom, como vocês viram, o grupo de escrita tem benefícios inegáveis. Não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Se você se sentir mais confortável individualmente, se seu processo funcionar sem outras pessoas, ok. Mas eu queria deixar aqui o recado de, se você nunca participou de um grupo de escrita criativa, tente. Porque realmente é uma experiência revolucionária num nível que eu não saberia explicar antes de estar num grupo de escrita criativa. Foi uma coisa que me ajudou em pontos que eu nem imaginava que me ajudaria. Então, hoje eu queria deixar aqui para vocês um exercício, né? Para uma liçãozinha de casa. Eu quero que vocês deem os primeiros passos na direção de criar um grupo de escrita criativa. E o que eu quero dizer com isso? Convida as pessoas, tenta, sabe? Começa um grupo, tenta ver se você tenha a sinergia com alguém, vai em grupos do Facebook, em grupos do WhatsApp, tenta falar com pessoas que têm os mesmos interesses com você, que você, e chamar essas pessoas, fala assim, eu quero criar um grupo de escrita criativa, você está interessado? Vamos tentar? Vamos fazer uma reunião? Manda um texto que você escreveu, vou mandar um texto meu, vamos ver o que a gente consegue tirar disso, vamos trocar experiências e tudo mais. Então o exercício de hoje convide as pessoas, tente fazer um grupo de escrita criativa. E se ele falhar, não pare no primeiro. Por exemplo, vai ter gente que está em outro momento da vida, que não está a fim de dedicar o tempo, sabe? A pessoa quer escrever um livro, mas ela não está a fim de sentar e dedicar o tempo e escrever. Então não deixa essa pessoa te levar para trás. Simplesmente siga em frente e seja sempre honesto. Abre o jogo, fala assim, é o seguinte, você não está no mesmo ritmo, o pessoal aqui está escrevendo, você não está escrevendo, vamos... O dia que você tiver mais avançado no seu projeto, vamos fazer junto, ou então tenta falar, não, vamos avançar junto, me conta o seu projeto, você está disposto a começar a escrever? Vamos escrever junto. Mas eu acho que o segredo do grupo é a honestidade, e se você nunca fez um grupo, vai lá e tente. Então, antes ou depois de fazer o grupo, tá na hora de escrever.